Dia 3 minutos, a gente segue aqui trazendo as notícias com esse time recheadíssimo do nosso canal UOL. E agora a gente fala sobre a situação do presidente da Câmara, Arthur Lira, e a denúncia de violência doméstica contra ele, chegando agora na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington. Destaque do nosso Jamil Chad aqui na nossa home hoje. A comissão recebeu a denúncia de violência doméstica contra Lira e esse caso foi aberto justamente pela ex-mulher do parlamentar, a Juliane Cristine Santos Lins. Eles tiveram um relacionamento que começou lá em 97 e um ano depois eles passaram a morar juntos. Aí em 2006, resumindo aqui um pouco a história dos dois, quando as supostas agressões teriam acontecido, eles romperam. Nessa denúncia, o Lira é acusado de agressões físicas e psicológicas e essa petição também cita casos de ameaças de morte, controle financeiro e psicológico, além de interferência em processos judiciais. A Juliane alega que sofreu retaliações depois de denunciar esses crimes, que Lira foi absolvido pelo STF dessas acusações lá em 2015 e agora a gente volta a falar disso, voltamos a falar já há um tempinho atrás sobre esse caso, mas agora com esse destaque de que a Corte Interamericana, que é um tribunal regional reconhecido pelo Brasil, poderia reconhecer e emitir uma sentença que obriga o Estado a atuar no caso. Esse caso, então, indo para outro nível, e a gente vai trazer aqui agora o Jamil Chad para contar para a gente exatamente essa história. Jamil, primeiramente, boa tarde para você. Queria que você explicasse para a gente agora, então, ela pregou ali, no caso, uma falha do Estado brasileiro no tratamento desse caso. O que muda agora com essa notícia da denúncia sendo levada à Comissão Interamericana? Boa tarde para você. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. Olha, de fato, você explicou de uma forma muito, eu diria, todos os detalhes estavam nessa tua explicação. Eu só posso adicionar o seguinte: quando uma parte, um advogado, uma advogada, algum grupo leva um caso à Comissão Interamericana, na maioria das vezes é por conta de uma insatisfação em relação ao sistema judiciário nacional, ou seja, aquela vítima ou a suposta vítima acredita que o seu caso não foi lidado de uma forma adequada pelos tribunais nacionais. Por isso, o recurso, vamos dizer assim, a uma instância internacional. O que é que acontece? Qual é o procedimento? Em primeiro lugar, a gente precisa entender. Essa é uma denúncia não contra Arthur Lira, ou seja, não há como você fazer uma denúncia à Comissão Interamericana contra Arthur Lira. A denúncia é contra o Estado brasileiro por justamente falhar em proteger e dar uma solução para a vítima, ou para a suposta vítima, no caso, a ex-companheira do deputado. Então, o caso é contra o Estado brasileiro, claro, denunciando o presidente da Câmara dos Deputados. Então, esse é o caminho natural, não há nenhum tipo de, vamos dizer assim, outra alternativa, é você denunciar o Estado para que o Estado eventualmente possa agir. Então, qual é o procedimento a partir de agora? Nós temos aí, então, um caso sendo levado à Comissão Interamericana. A Comissão Interamericana avalia primeiro se tem a jurisdição, se tem vamos dizer assim, um mandato para avaliar o caso, se de fato houve algum tipo de falha doméstica no Brasil, e aí, se houver essa constatação, então a Comissão Interamericana pode remeter o caso à Corte Interamericana. E a Corte Interamericana, então, eventualmente pode soltar uma decisão, uma sentença, obrigando o Estado brasileiro ou a corrigir algum tipo de atuação ou tomar providências para proteger a vítima. Então, é esse o estágio, vamos dizer assim, desse caso. Esse caso, ele obviamente, e ali na denúncia, eu tive acesso à denúncia, são mais de 140 páginas com laudos, testemunhas, enfim, toda uma explicação jurídica também, justamente para convencer a Comissão Interamericana de que o Estado brasileiro falhou ao não punir o suposto agressor e não defender a suposta vítima. E o Lira costuma dizer, no caso do contexto dessa história toda, de que as acusações da Juliane vêm sempre em contexto eleitoral, né? Existe a discussão
em volta desse caso também, de tentativas de silenciamento nesse caso. Então é outro nível agora, entra nessa discussão, que agora a cobrança então é para o Estado brasileiro agir, como você estava explicando aqui, né, Jamil? Se a gente puder só amarrar um pouquinho com a situação aqui no Brasil desse caso, como é que está sendo a repercussão dele e pode ser aqui, a partir disso, avançando ou não lá na Corte Interamericana, na comissão? Olha, a denúncia, basicamente, da advogada que representa a ex-companheira de Lira, ela não fala apenas do caso, vamos dizer assim, do deputado, mas ela mostra justamente que o Estado brasileiro precisa fortalecer as suas instituições, os seus instrumentos para proteger as supostas vítimas de agressões domésticas e de todas as denúncias. Então, há uma cobrança ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro, aí, obviamente, diante da Corte, eventual, uma decisão da Corte, uma sentença da Corte, vai ter de cumprir, porque o Brasil reconhece a Corte Interamericana. Claro, sempre complicado com os organismos internacionais, porque uma Corte Interamericana, como no caso da ONU e tantas outras, a Corte Interamericana não tem uma polícia para fazer cumprir a sua sentença. Não pode mandar, vamos dizer assim, um batalhão para fazer um tipo de atuação diante daquela constatação. Então, claro, cabe ao Estado brasileiro cumprir ou não, sempre com um custo político elevado quando não cumpre. Mas o Estado brasileiro tem histórico também de não cumprir algumas das decisões da Corte Interamericana. No fundo, Natália, é uma pressão, vamos dizer assim, uma tentativa de criar uma pressão internacional sobre as instituições brasileiras para que elas avaliem o caso dessa suposta vítima. Importante a gente trazer aqui para análise e entender a efetividade disso tudo, mas muito importante essa história, Jamil. Obrigada pela participação com a gente aqui, viu? Até a próxima. Natália, boa sexta-feira a todos. E a gente segue por aqui, rebobinando o programa